Olá pessoal, eu sou Criara Luz, terapeuta holística e orientadora metafísica e quero falar com vocês, conversar um pouco a respeito desse eclipse solar, do primeiro eclipse solar que vai acontecer no dia 30 de abril agora, próximo sábado, e que vai trazer muitas mudanças inesperadas e grandes viradas de vida para alguns dos signos dos zodíacos. Então sábado, dia 30 de abril, nós temos o primeiro eclipse de 4 desse ano, é um eclipse solar parcial, com a Lua sendo escondida, vamos dizer, eclipsada pelo Sol entre 17h38 e 18h35, mas tendo seu ápice de energia às 18h22. Não será visível no Brasil, vai acontecer no hemisfério norte, mas vai ser sentido por todos nós. Ele ocorre no eixo Touro-Escorpião e todos os eclipses que acontecem ocorrem sempre em 2 signos, ou seja, em 6 eixos. Cada eixo corresponde a 2 signos. Esse em especial, Touro-Escorpião, aos 10 graus do signo de Touro. Então, para ver onde ou quais os assuntos vão ser afetados na sua vida ao longo dos próximos meses, é interessante descobrir onde é que está o símbolo de Touro dentro do seu mapa astral. Aí você descobre. O eclipse traz efeitos e é percebido por nós por muito tempo. Na verdade, esse eclipse vai ser percebido até outubro, quando ocorre o próximo eclipse, mas aí vai ser lunar, no dia 25 de outubro. E um dos pontos de agitação, porque é um eclipse que traz muitas mudanças, e o porquê dessas mudanças, é que ele vai atingir o seu posicionamento perto do 10 graus de Touro, mas fazendo um aspecto tenso, um aspecto bem áspero, vamos dizer assim, com Urano, que é o planeta das transformações, das revoluções, vamos dizer assim. E por que é importante, na verdade, descobrir onde o eclipse cai ou se posiciona no seu mapa? Porque os eclipses mudam as relações que a gente tem com os assuntos das casas astrológicas onde eles estão. Então, por isso é bom você ter o seu mapa em mão para ver quais as tendências para os próximos meses, em especial nesse eclipse para os próximos 6 meses, já que ele vai vigorar, ou seja, a gente vai sentir os efeitos dele pelo menos por até outubro, ou seja, perto do próximo eclipse, só que o próximo vai ser lunar. Então, assuntos como amor, família, carreira, trabalho, dinheiro, na verdade são 12 assuntos, são 12 temas que são o que realmente importa na vida de todos nós. Então, aonde o eclipse cai dentro desses temas é que você tem que dar força, dar foco para entender o que aquilo vem trazer, o que aquilo vem revelar. Porque na verdade o eclipse ele sombreia para depois trazer uma grande revelação. Então, esses eclipses são como se fossem apagões, apagões celestes, ou fechamento de ciclo, como eu gosto de falar, para a abertura de um novo, mas muito maior, um ciclo muito maior, que nem sempre nós percebemos os seus efeitos de imediato. Só com o passar do tempo é que a gente vai associar os fatos ao eclipse, ao que vemos, ao que estamos experimentando em termos de eclipse. Esse eclipse está acontecendo dentro de algo ainda maior dentro de astrologia. Embora alguns astrólogos não gostem de colocar esse aspecto dentro dessa posição, é interessante saber que é o ciclo de Saros, que tem características muito peculiares e que dura 18 anos, 6 meses, 11 dias aproximadamente. Então, o próximo eclipse de 25 de outubro, que vai ser lunar, ele também vai estar dentro desses ciclos, mas em Escorpião e no grau 2. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que esse eclipse de Touro agora favorece mais amplamente Touro e o próximo eclipse favorece mais amplamente Escorpião. Mas isso não significa que os outros signos não sejam favorecidos em maior ou menor grau, de um modo bom ou de um modo não tão positivo. Importante também saber onde cai o eclipse, porque eles mudam a nossa relação com esses temas. Então, por exemplo, um eclipse que cai na carreira e você não tá trabalhando no lugar, mas você não tem amor pelo trabalho, você não tem paixão pelo trabalho, você tem uma vontade pulsante de trocar de carreira. E aí o eclipse cai justamente nesse ponto do seu mapa astral. Por que não trocar de carreira agora? Trabalhar, planejar, se organizar para fazer essa mudança. E aí, em muitos casos, esses eclipses vêm intensificar esses nossos desejos, essa nossa atenção, para que a gente dê tenha um olhar mais carinhoso, mais atento para isso, para esses assuntos. Então, os eclipses trazem revelações de um modo abrupto. Então, sabe aquela coisa que está invisível, que na verdade você queria que estivesse invisível, que você não gostaria que necessariamente fosse dita agora?
Ok, ele acaba vindo à tona, gostando ou não nós dessas revelações. E aí é a questão dos segredos. Os eclipses, eles costumam revelar aquelas coisas de família, aqueles segredos, aquelas coisas que a gente preferia deixar por debaixo do tapete. Não é momento. O eclipse vem justamente revelar aquilo que a gente está tentando esconder dos olhos humanos. Então eles são especialmente, esse eclipse é especialmente mais turbulento, porque além de estar dentro de um ciclo de Saros, ele acontece junto com a conjunção com o planeta Urano. Isso nos toca, nos motiva a pensar nos menores, nos menos favorecidos, naqueles que estão esquecidos, nos excluídos. O melhor, na verdade esse eclipse vai dar voz e dessa vez, essas pessoas, esses grupos menos favorecidos, que as pessoas não querem dar tanto valor, que na verdade não são os grupos menores, tem que mudar também um pouco o olhar para essas pessoas, mas enfim, eles são mais favorecidos. Esses grupos de pessoas que não têm tanta importância na sociedade vão ser mais favorecidos nos próximos 6 meses. E aí existe uma reunião planetária, vamos dizer assim, uma conjunção acontecendo junto desse eclipse do sábado próximo, que seria um sextil, que seria um aspecto harmonioso. É uma reunião planetária harmoniosa, seria um encontro de amigos, vamos dizer assim, com Mercúrio, Vênus, Júpiter e Plutão. E aí isso vem favorecer o que já vem acontecendo desde o eclipse de dezembro, do dia 4 de dezembro passado, só que vai dar foco para outros assuntos, na verdade, assuntos ligados a artes em geral. Então, música, pintura, performance, cinema, exposições, linguagens artísticas não verbais, onde as experiências sensoriais estão mais pulsantes, mais em alta, vão ser mais importantes agora. Então, exposições, experiências imersivas, como essas exposições que estão acontecendo de Monet e de Van Gogh, para se sentir a obra, tudo isso vai estar muito mais ampliado, mais amplificado. E as ideias saídas dessas obras, dessas exposições, dessas artes, podem inclusive abalar ou incomodar os assuntos políticos que estamos vivenciando nesse momento, de agora para daqui 6 meses. A arte está sempre mostrando um lado que talvez não queira ser visto, mas precisa ser sentido, percebido. Então, mesmo sendo um sextil, que é um encontro harmonioso entre esses planetas, a gente tem que lembrar que Urano está em cena também, que é o planeta da agitação, das grandes transformações. Então, tudo vai ser sentido, mas de um modo um pouco mais tenso, mais ríspido. E aí sim, embora esse encontro planetário traga boas oportunidades, porque é um encontro de 4 grandes planetas, o que eu vou explicar, então, inclusive um pouquinho mais adiante, eu quero antecipar e pedir para que tenha um controle maior das nossas alegrias, porque talvez o mais desafiador a saber vem agora. Eu quero lembrar que em 1929 nós tivemos a famosa e temida queda da Bolsa de Valores de Nova York, ou a crise de Nova York. E só para ficar mais interessante esse assunto, naquele ano de 1929 tivemos 3 eclipses, um no dia 1º de maio de 29, um no dia 1º de novembro de 29, ambos esses solares, e um outro lunar em 16 de novembro de 1929. E tudo isso ocorreu também dentro desse ciclo que nós estamos vivendo agora, o ciclo de Saros. E esses eclipses de 1929 também aconteceram no eixo, Touro-Escorpião. Mas o destaque do eclipse de 1929 é que ele aconteceu junto com uma estrela muito temida, muito tenebrosa na astrologia. Eu não sei se vocês conhecem a estrela Algol, que é uma estrela de personalidade forte, vamos dizer assim, ela é muito temida. E o que Touro e Escorpião tratam são os assuntos que mais importam e tiram o sono dos terráqueos, dos homens aqui. Dinheiro, economia, sistemas financeiros em geral, prazeres carnais, morte e, por fim, desapegos. Então, fica a dica para lembrar de 1929 e pensar muito bem em como nós estamos trabalhando com os nossos recursos financeiros agora. Temos bons aspectos também, não tem só coisa ruim acontecendo no céu. Vênus, que é o planeta do amor, está em Peixes e conectado com Júpiter e Netuno. E isso traz senso de justiça e de misericórdia a todos nós.
Já que Netuno e Urano, que também estão nessa reunião, nesse encontro cósmico, são planetas transpessoais e que eles atenuam, eles atuam, na verdade, em energias superiores e mais sutis. Enquanto Júpiter e Saturno trabalham as energias mais pesadas, mais kármicas, trazendo assim a sensação de transformação, de transcendência de forças opostas. Então, Urano sugere uma grande libertação para um incrível e grandioso ciclo de renovação na Terra. Não adianta a gente querer viver o novo continuando com os velhos padrões, com os velhos aspectos. Não há controle mais de nada agora e de nada sobre nada. Touro gosta, né, que é um planeta que está participando do eclipse, que é um planeta que gosta de definir espaço. Touro é muito territorialista, o que é meu, o que é seu. E Vênus, que é um planeta que rege Touro, rege mesmo as posses dentro da astrologia. Mas, estando em peixes, isso favorece a coisa, isso ajuda a despertar o olhar para o desapego, para a doação, para exercer de verdade a generosidade, mas sem plateia, por favor. Aprender a soltar, respeitar os limites, e isso tudo vai contra tudo o que nós aprendemos na vida. Na verdade, a gente aprende a ter posse, a guardar, a se privar. Não aprende a soltar. Agora, na verdade, o exercício de crescimento espiritual e crescimento nesse mundo é o exercício de soltar. Então, todo mundo pode continuar a sonhar, a pensar nos seus planos, mas Netuno, Júpiter e Urano estão aí acima de nós para avisar que os seus sonhos só vão se realizar se eles favorecerem o coletivo. Os seus sonhos só vão se concretizar se eles favorecerem o coletivo. O que isso significa? Que se o sonho for bom, o que você sonha for bom e trazer qualidade de vida e bons aspectos para todo mundo, para uma sociedade, para pelo menos o grupo que você está imergido, ótimo, valeu. Se for só para você, então escolha bem os seus sonhos para que eles se materializem e se tornem reais. Se o sonho for só para o seu ego, pode continuar com ele na gaveta, porque ele não vai se realizar. Então, sonhos egoístas, individuais, eles não vão sair do papel tão cedo. Os sonhos que vão se concretizar para o mundo são os sonhos que vão, para você, são os sonhos que vão se concretizar para o mundo. Então, é um momento de olhar para as nossas sombras, para os nossos medos, ansiedades, para os nossos egoísmos, olhar para o seu ego, aceitar a transformação dos nossos egos e expandir a nossa luz para o mundo. Quando a gente se cura desses votos de medo, de dor, de sombra, de posse, a gente espalha a nossa luz para o mundo. Então, abra o seu coração para o chamado interior que você tem, manifesta a nova vida livre, justa e verdadeira que você quer a partir de agora, a partir desse chamado. Então eu tenho uma lição de casa para esses dias pré-eclipse, de hoje até sábado, né, que faltam 3 dias mais ou menos para o eclipse, pra gente, e 3 dias depois. É interessante fazer os exercícios 3 dias antes e 3 dias depois, e depois tentar perceber o que conseguiu absorver de informação desses exercícios. Primeiro, nós vamos ter uma sensação maior de ansiedade de hoje até sexta, sábado. Sábado, então, vai ser um dia de caos, mas tudo bem. Então, medita, silencia a mente. Acolha os seus pensamentos para fazê-los melhor possível. Para de discutir tanto com as pessoas, né, em geral, e também com essa briga mental que a gente tem. A gente tem um gêniozinho brigando dentro da nossa mente que está sempre falando que está certo, está errado, está alto, está baixo, está direito, está esquerdo. Silencia os pensamentos para entender de verdade o que está acontecendo e para saber para saber do que você tem que abrir mão, que a gente sabe que tem que desapegar de alguma coisa, saber o que você precisa soltar é importante para você poder manifestar a vida que você tanto deseja, que você tanto almeja. Então, sem ser levado, inclusive, pelas correntes externas do que os outros querem. Então, silencia, cala os pensamentos. É difícil? É difícil, mas procura relaxar, procura meditar, procura respirar e estar em ambientes que propiciem silêncio. Ficar sozinho no seu quarto, ficar sozinho tomando banho, relaxando. Façam coisas que realmente permitam o silenciamento da mente, para só assim você descobrir qual a sua missão e do que você tem que se soltar na vida para efetivamente segurar aquilo que você quer de melhor.
olha o que é bom para você, para vocês, o que pode ser, que geralmente é diferente dos outros. Às vezes eu atendo muito no espaço e eu vejo as pessoas chegando querendo, eu quero ter o cargo tal, eu quero ter o carro tal, eu quero que o meu marido tenha as qualidades do marido de fulano. Por que? A pergunta que eu faço. Por que você quer isso? Porque se fulano conseguiu, eu também posso. Maravilha, ótimo. Só que fulano conseguiu porque isso estava dentro do caminho dele, estava dentro dos aspectos de vida dele. Você quer isso verdadeiramente? Ou você quer isso só para dizer que, eu também consigo ter um bom marido, um bom carro? Às vezes o que a gente quer é pegar e soltar pipa. Às vezes o que a gente quer é correr na praia descalço. Às vezes o que a gente quer é ficar rolando em casa com o cachorro. Mas não, a pessoa coloca na vida que ela tem que ter uma vida parecida com a vida do outro, porque senão ela não vai ser feliz, senão ela não vai ser realizada. E ela nunca vai ser feliz, e ela nunca vai ser realizada se ela não rolar, se ela não soltar pipa, se ela não for pra praia, por exemplo, que é o que está no caminho de vida dela. O que mais eu posso dizer? Pontualmente, né, no âmbito coletivo, nesse período, a gente pode ter alguns aspectos. Eu vou falar pontualmente, mas também vou falar vou falar coletivamente, mas também vou falar para cada um dos signos. Então, assim, nos próximos meses, o que a gente pode perceber? Perdas materiais. Rupturas de relacionamentos. Aqueles relacionamentos que a gente acha que tá bom, que tá certo, que, nossa, parece um casal modelo, um casal padrão. Só que não, isso pode acabar. Disputas comerciais, disputas de espaço, disputas territoriais, e aí existe uma expansão das guerras em geral. Atrasos nas comunicações ou comunicação confusa, mal interpretada, isso pode acontecer. Mudanças repentinas de planos e projetos pessoais, isso em especial para 2 signos que eu vou falar ao longo do vídeo. Mas assim, sabe quando você planeja, você quer estudar, você se matricula no curso de inglês, vai fazer inglês, chega na hora, você não faz inglês, você percebe que o francês é que te apetece, então você muda repentinamente o trajeto, os planos do seu curso. Isso vai acontecer em muitos aspectos. Teremos também, né, algumas bênçãos disfarçadas, algumas sortes inesperadas, de onde a gente nem imagina que pode acontecer. São os aparentes momentos de caos que vão se revelar grandes e valiosos, eu diria. São os grandes golpes de sorte. Isso de um modo individual para cada signo, como eu vou aclarar agora. Então, para Áries, Libra, Gêmeos e Sagitário, Áries, Libra, Gêmeos e Sagitário, eles vão viver um período longo, mas de muitos esforços e adaptações. Eu diria que Áries, Libra, Gêmeos e Sagitário deveriam vestir a roupa do aprendiz, do discípulo, do aluno mesmo, e aprender a se lapidar da melhor maneira possível. É bom aprender e se dedicar a cuidar do corpo físico também, porque não só da mente, esses signos costumam cuidar muito da mente, mas nesse momento corpo e mente devem estar alinhados para ser saudável e caminhar junto, se quiserem o melhor. Então, a palavra para esses signos são adaptações e revisões. Para Touro e Escorpião, que são os grandes envolvidos no eclipse, então são os mais afetados nesse momento, né, com essas verdadeiras mudanças de vida. Na verdade, são mudanças de vida e mudanças na vida, onde podem inclusive realizar os sonhos grandiosos que sempre vem na mente, mas que nunca realiza, sabe? Agora é a hora de se concretizar. Aquelas grandes e preciosas mudanças que vocês sempre imaginam, agora é o momento de colocar de verdade nesse mundo. Sair da imaginação e colocar na concretização. Como é um eixo, ou seja, ocorre nesses 2 signos, sempre vai contemplar 2 signos. Então, nesse caso, primeiro, o que mais vai perceber as grandes mudanças vai ser Touro. E o segundo signo, especialmente depois de 25 de outubro, no próximo eclipse, vai ser Escorpião. Mas isso não significa que Escorpião não se favoreça também neste momento das grandes mudanças, esteja preparado para isso. E aí as pessoas sempre quando eu faço mapa, eu fiz um mapa para uma empresa que tem um signo taurino.
Quando me perguntam que mudanças, que sonhos, eu não tenho um sonho grandioso. Você tem um sonho grandioso, talvez você não perceba. Às vezes o seu sonho é empregar 1000 pessoas e sua empresa só tem 10 funcionários, ou só tem 100 funcionários. Não deixa de ser um grande sonho dar emprego a 1000 pessoas. Então por que você não trabalha? Por que você não expande? Por que você não amplia os seus negócios para que você tenha condições de realizar esse grande sonho e dar emprego, por exemplo, para essas 1000 pessoas? Eu só estou dando um exemplo de um caso, um estudo de caso que eu fiz, que o cara tinha um grande sonho, mas ele achava que era improvável, e o cara é taurino. Então a palavra para touro e escorpião seria realizações grandiosas. As palavras seriam realizações grandiosas. Pensa grande, pensa o quanto alto, quão mais alto você pode alcançar os seus objetivos, porque na média, no mínimo, você vai alcançá-los. Para câncer, Capricórnio, Virgem e Peixes, uma verdadeira sequência, na verdade uma corrente de boas oportunidades, de oportunidades inesperadas, portas se abrindo, se escancarando, eu diria, sortilégios encontrados, na verdade são possivelmente os mais favorecidos nesse eclipse, porque a gente não consegue fazer acordo com a sorte. A gente consegue realizar os nossos objetivos se a gente trabalhar para eles, mas se os nossos objetivos dependerem de sorte, fica um pouco mais complicado. E aqui, Câncer, Capricórnio, Virgem e Peixes, eles estão assim mergulhados no mar de sorte. Então, aproveita esse momento. Do ponto de vista de atrair sorte, vão ser muito favorecidos com essas bênçãos disfarçadas. Sabe aquilo que tem tudo para dar errado e vem alguma coisa e muda a rota, te tira do caminho inicial e coloca você num caminho infinitamente muito melhor? Então, é quando vocês percebem que essa mudança de trajetória, essa mudança de caminho, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Então, aproveitem e estejam com os olhos bem atentos. Também não adianta a sorte passar na nossa frente e a gente não agarrar. Inclusive, eu vou depois postar uma historinha de como a gente às vezes desperdiça a oportunidade porque ela vem disfarçada de monstro e na verdade ela é um grande enigma. Então as palavras para esses signos são boa sorte, fortuna e auspiciosidade. Agora vamos falar de Leão e Aquário, que são os mais afetados, mas de um modo mais truculento, eu diria turbulento, porque são os que vão ter as guinadas de vida mais forte, na verdade mais abruptas, de todos os signos, tanto forte quanto abruptas, na verdade. Então alguns leoninos e aquarianos terão que tomar um verdadeiro choque de realidade, que vai abalar suas convicções, seu modo de ver a realidade deve mudar, né? Tem que mudar, na verdade. Outros leoninos ou outros aquarianos podem sofrer grandes quedas dos seus pedestais ou do lugar que ocupam e de onde eles se acham o máximo e acham que nunca vão perder esse status. E aqueles que em especial são muito orgulhosos, os leoninos ou os aquarianos que talvez sejam muito orgulhosos ou que confiam demais em si, confiam demais no seu taco, sim, mas eles terão que aceitar essas modificações inesperadas, essas situações que vão acontecer no âmbito coletivo e que vão acabar te levando como uma onda, como uma tsunami, tirando você de uma direção à força, forçando você a sair daquela situação. Como a própria tsunami faz, ela te arrasta, não adianta você lutar contra tudo isso. O melhor a fazer de verdade e de mais inteligente, eu diria, aceita esse movimento, essa corrente de mudanças, segue as suas direções até que você possa estar firme e forte para retomar os seus planos iniciais, e você vai retomar esses planos, pode ter certeza, mas a essa altura eu realmente acredito que esses planos vão ser retomados de uma forma muito diferente, na verdade totalmente diferente do que você planejou inicialmente. Talvez com essa corrente de mudanças que venha te arrastar, você ressignifique os seus valores, refaça a sua rota, construa ou renove a sua sua trajetória. Tanto que as palavras são aceitar as mudanças de rota, replanejar a vida e reescrever a própria história. E aí também me perguntam muito, tô acabando, como fica o amor em tempos de eclipse. Poucas pessoas falam, né, de amor em tempos de eclipse, e eu quis trazer esse olhar mais cuidadoso para vocês quanto a isso.
Então, se os eclipses trazem sombra e luz para tudo, é claro que as nossas relações de amor vão ser abaladas em maior ou menor grau. Então, os eclipses, e aí lembrando que para esses signos que eu acabei de falar, a questão de amor também cabe exatamente da mesma forma. Então, para quem tá bom, os amores vão ser bons, para quem tá em processo de adaptação, os amores vão ser adaptáveis, e para quem tá em mudança, esses amores vão mudar. Então, eles trazem à tona aquilo que nós escondemos ou que tentamos esconder da gente mesmo. Então, com Urano no meio do céu desse eclipse, a grande lição é soltar, é entregar. Urano, ele sempre nos ensina isso o tempo todo, que é sempre tempo de soltar. Para que continuar segurando alguma coisa que te faz mal, que te prende? Então, não alimenta o seu ego segurando, expanda a sua alma soltando. Desapega do que não serve e nem agrega valor à sua vida. Às vezes a gente está preso numa situação ou numa questão ou está segurando algo pelo simples prazer de falar para o outro que eu tenho aquilo, que eu vivo aquilo. E eu gosto de deixar as coisas com exemplos. Eu atendo muito mulheres que estão em relacionamentos, homens também, que estão em relacionamentos fadados ao fracasso, trazendo transtornos, causando doenças físicas mesmo, mas ao menos estão casados. Estão casados e felizes, podendo estar solteiros e vivendo a felicidade plena que faz parte de cada um de nós, que cada um veio buscar aqui. Então, aceita as mudanças inesperadas, percam o controle, acolham as imperfeições do outro, se quiser ter amor também. Aquela teimosia taurina, né, que é típica de touro, de segurar, sabe? Isso me lembra aquela música da Gabriela, do que tem que ser assim, eu nasci assim, tem que ser assim. Isso não vigora mais, não faz parte mais. Para quem está buscando evolução, na verdade, tem que mudar a música, tem que trocar o CD. Então, a forma de amar deve começar a mudar, já tem começado a mudar. Já saímos da era de peixes, que é a era também do prender, para aprender a praticar o desapego, romper com essas relações de simbiose, relações simbióticas de posse, possessão, de ego. Não. Quer uma pessoa ligada a você? Essa é uma dica que eu vou dar, assim, vou soltar assim de coração. Quer uma pessoa muito ligada a você? Solta, solta. Então solta o que te aprisiona para receber o que te liberta, que é o que você realmente e verdadeiramente merece. E por falar em soltar, em acreditar, eu acredito que muita gente queira saber em que posição touro ou grau 10 está no meu mapa astral. Então, para facilitar a vida e para fazer a roda da fortuna girar, eu vou me desapegar das questões de posse, de valor, e vou por um valor simbólico, que quem quiser vai me procurar nas minhas redes sociais e vai descobrir. Vai me falar o ascendente, para quem souber o seu ascendente, vai me mandar essa informação e eu vou entregar de bandeja por um valor simbólico, mas que se fosse calculado dentro do mapa astral sairia por pelo menos 10 vezes mais, então vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou revelar quais as casas astrais estão ou serão afetadas por esse eclipse, que é um eclipse grandioso. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que seja muito interessante as pessoas saberem que, sendo um eixo touro-escorpião que rege as questões de sistemas financeiros, não preciso falar mais nada, e os prazeres, eu acho interessante as pessoas saberem em que terreno elas estão pisando, como elas devem lidar com os valores, com o dinheiro, com as questões e com as relações daqui para frente. Um exemplo, eu tenho uma cliente que tem touro na casa 8, touro na casa 8, isso. E touro na casa 8 vem falar das questões de dinheiro, de herança, e essa pessoa está justamente passando por um processo de inventário há muito tempo, e esse processo não termina, e agora, por algum motivo, essa semana ela resolveu retomar esse processo e parece que as coisas vão começar a fluir ao passo de gente que estava no inventário abrir mão do inventário, não querer fazer parte, isso diminui os custos, ou seja, ela já está sendo favorecida por essa sorte inesperada. Mas ela já tinha a informação de que ela tem um touro na casa 8, que é a casa das posses, dos dinheiros e das heranças, que não deixa de ser uma bênção inesperada, receber uma herança.
Bom, eu fico por aqui. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar um pouco com vocês e de passar um pouco de conhecimento. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma questão ou quem quiser saber o seu ascendente em troca de um valor simbólico, me manda uma mensagem nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp místico, que eu vou ter o maior prazer de enviar. Eu fico por aqui, o meu nome é Criada Luz e eu quero expandir a nossa luz e o nosso conhecimento para o mundo.